Richard Dawkins, um biólogo evolucionista britânico, afirmou certa vez: "Eu me considero um cristão cultural. Não sou um crente, mas há uma distinção entre ser um cristão crente e ser um cristão cultural. Eu amo hinos e canções natalinas e me sinto à vontade dentro do ethos cristão. Sinto que somos um país cristão nesse sentido." É verdade que, estatisticamente, o número de pessoas que realmente acreditam no cristianismo está diminuindo, e ele se diz confortável com essa ideia de ser um cristão cultural, mas não um crente. Recentemente, Elon Musk também compartilhou sua perspectiva sobre o cristianismo, dizendo: "Na verdade, sou um grande defensor dos princípios do cristianismo. Acho que são muito bons." A partir disso, surge a pergunta: em que sentido ele não se considera religioso? Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Dawkins fez essa declaração há cerca de 3 semanas, revelando sua identidade como cristão cultural. Acredito que muitos poderiam se identificar com isso, já que eu também cresci em um contexto anglicano e fui batizado. No entanto, do ponto de vista bíblico, ser um cristão cultural pode ser algo perigoso. Um cristão cultural acredita que boas ações e obras meritórias podem garantir um lugar no céu. Por outro lado, um verdadeiro cristão responde ao chamado do Evangelho, que inclui a necessidade de se arrepender de seus caminhos pecaminosos e aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa pessoa confia que nele e somente nele encontrará a salvação. Enquanto isso, o cristão cultural ainda caminha na superficialidade, acreditando que pode combinar a cultura e a religião sem um compromisso real com a fé. Essa abordagem pode levar a uma compreensão errônea do cristianismo, pois ignora a profundidade e a transformação que vem ao se entregar plenamente a Cristo. A verdadeira fé envolve um relacionamento pessoal com Deus, uma disposição para viver segundo seus preceitos e um reconhecimento da necessidade de redenção. Portanto, é essencial refletir sobre o que significa ser realmente um cristão e como isso se aplica em um mundo onde a cultura pode diluir os princípios da fé. A ampla estrada é aquela em que muitos fazem planos para desfrutar do mundo. Um verdadeiro cristão, por outro lado, caminha pela estrada estreita. Ele está no mundo, mas não pertence a ele. Um cristão cultural pode parecer ter uma aparência de piedade, mas não pratica a verdadeira bondade em sua vida. Aqui está a realidade aterrorizante que um cristão cultural poderá descobrir. Conforme está escrito em Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Recentemente assisti a um documentário sobre emergências hospitalares na cidade de Nova York, que mostrava os bastidores da atuação de cirurgiões, médicos e enfermeiros diante de situações críticas. Em um dos episódios, um cirurgião que sempre esteve do lado oposto da mesa de cirurgia, como especialista que operava outros, acabou se envolvendo em um acidente de esqui e precisou da ajuda dos colegas com quem trabalhava. Essa situação me fez refletir. Esse cirurgião sempre esteve no papel de quem dá as notícias, nunca no papel de quem aguarda a informação.
Isso me levou a questionar: o que acontece quando somos nós que estamos do outro lado, especialmente em um sentido espiritual? Quantas vezes você já parou para pensar sobre seu destino eterno? Um minuto após a sua morte, tudo mudará. Você pode acreditar que a vida na Terra é difícil, mas para muitos, este mundo será o mais próximo do céu que poderão estar. Após apenas um único minuto, aqueles que se encontram no inferno sentirão o calor intenso daquele lugar. Estarão em dor e agonia, cheios de arrependimento, mas também teimosos o suficiente para não se desapegarem de seus pecados. Eles quererão alertar seus familiares sobre o sofrimento horrendo que estão enfrentando, mas não haverá saída. Na Terra, quando desejamos escapar de uma situação ruim, podemos simplesmente sair, mudar de ambiente. No entanto, isso não será possível no inferno. Você estará preso ali para sempre. O seu crime? Não submeter sua vida a Jesus. E a sentença será uma eternidade em sofrimento. É um alerta grave e urgente que nos leva a refletir sobre como estamos vivendo nossas vidas e se realmente estamos seguindo a vontade de Deus ou se estamos apenas nos conformando a um cristianismo cultural que pode nos levar a uma eternidade distante do Senhor. Portanto, é essencial examinar nossas escolhas e viver de acordo com a fé verdadeira, buscando um relacionamento genuíno com Cristo que nos ofereça não apenas um lugar no céu, mas também um propósito em nossa vida aqui e agora. O inferno é um lugar sem qualquer chance de liberdade condicional. Você perceberá isso no primeiro minuto e não haverá nada que possa ser feito, exceto apodrecer na dor e na agonia por toda a eternidade. A Bíblia nos conta a história de um homem rico que vestia roupas de púrpura e linho fino, desfrutando de uma vida luxuosa todos os dias. Em contrapartida, havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que era colocado à porta do rico, desejando se alimentar com as migalhas que caíam da mesa dele. Além disso, os cães vinham e lambiam suas feridas. O tempo passou, e tanto o mendigo quanto o rico morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico foi enterrado, e em tormentos no Hades, levantou os olhos e viu Abraão longe, com Lázaro ao seu lado. Desesperado, ele clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e envie Lázaro para que ele molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, pois estou atormentado por esta chama. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está sendo consolado e você está atormentado. Além disso, entre nós e vocês há um grande abismo, de modo que os que querem passar de aqui para vocês não podem, nem os que estão lá podem vir até nós. O rico, percebendo sua situação desesperadora, implorou: Por favor, envie Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, e ele pode testemunhar para que não venham a este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém ressuscitar dos mortos, certamente eles vão se arrepender. Abraão então disse: Se não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão se alguém ressuscitar dos mortos. Quando ouvimos essa parábola, muitas vezes focamos na vida do rico que, mesmo vivendo em abundância, ignorou a Deus, ou na situação de Lázaro, que tinha apenas a Deus. Contudo, hoje quero que você perceba como, quando o rico foi negado água e informado de que ninguém poderia atravessar do inferno para o céu, seu pedido imediato foi que alguém fosse enviado para falar com sua família. Ao perceber que era tarde demais para ele, desejou alcançar seus entes queridos. Embora esse homem rico tivesse deixado para sua família todas as suas posses, com dinheiro e bens luxuosos, ele sabia que o que realmente importava era que eles ouvissem sobre Jesus Cristo e levassem isso a sério. Imagino que, se ele tivesse compreendido a realidade do céu e do inferno antes de sua morte,
faria tudo ao seu alcance para incentivar sua família a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A importância de compartilhar a fé e alertar os que amamos sobre a eternidade é algo que deve ser levado a sério. Não devemos esperar até que seja tarde demais para buscar e anunciar a verdade que pode salvar. Senhor, agora, querido ouvinte, todos nós temos familiares que estão vivos neste exato momento. Já falou a eles sobre Cristo? Já conversou com eles sobre salvação e eternidade? Você teve tempo de ler a palavra de Deus com eles, enquanto ainda pode? Compartilhe com sua família. Conte aos seus entes queridos sobre Jesus Cristo antes que enfrentemos a eternidade, pois teremos que encarar o juízo. Deus abrirá seu livro, onde estará registrado o seu nome, e nele estarão listados todos os pecados que você já cometeu. Você pode achar que está escondendo seus pecados, mas Deus sabe de tudo. Ele está mantendo um registro de cada ato que você já realizou. Naquele dia, não haverá como esconder nada. Todos serão julgados. Quando você tem um pensamento maligno, como olhar para outra pessoa de maneira sexual ou nutrir ódio profundo no seu coração, pode até conseguir esconder isso das pessoas ao seu redor. Você pode até levar esse segredo até o túmulo, mas não pode esconder nada de Deus. Ele sabe e vê tudo e te responsabilizará por cada ação. David, no Salmo 141:4, diz: Não inclines meu coração para consentir ou tolerar qualquer coisa má, ou para praticar obras de maldade com homens que planejam e fazem o mal, e não me deixes comer de suas delícias. Acredito que essa não é apenas uma oração poderosa, mas também uma que ressoa com todos nós. É uma oração prática e realista, pois todos nós já passamos por situações em que escorregamos e nos deixamos levar por coisas que não deveríamos. Todos nós já abrimos a porta para a tentação, mesmo sabendo que era errado. A Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecê-lo? O nosso coração pode ser facilmente atraído para o mal, não de forma abrupta ou forçada, mas de maneira suave e sutil, sendo puxado gentilmente em direção ao pecado. Isso acontece porque o mal pode nos puxar gradualmente para o pecado, de forma sutil e astuta. Se não tivermos cuidado e permitirmos que um pequeno passo seja dado, o mal nos incentivará a dar o próximo. E então, o que mais pode um passo a mais causar? Depois, alguns passos a mais, e de repente estamos muito próximos do pecado, presos em um ciclo. Portanto, vamos reconhecer que o mal pode nos atrair um pequeno passo de cada vez, até o momento em que damos o passo final e pecamos. Por isso, encorajo você a orar a mesma oração que Davi fez, que meu coração não seja atraído pelo que é mal. Deus pode responder orações como essa por nós também. Qualquer pessoa que tenha dirigido um carro por um tempo já enfrentou a situação de não conseguir ver outro veículo que está logo atrás das portas de ambos os lados do carro. Motoristas experientes conhecem isso como o ponto cego. É exatamente assim que o pecado pode atuar em nossas vidas, criando pontos cegos que nos impedem de ver os perigos à nossa volta. Por isso, devemos estar sempre atentos e vigilantes, orando e buscando a orientação de Deus para nos manter afastados do mal e nos aproximarmos da verdade. Quando alguém está dirigindo em seu ponto cego, você simplesmente não consegue vê-lo ao olhar no espelho. Muitos acidentes em ruas, rodovias e estradas acontecem porque o motorista muda de faixa sem verificar se há alguém em seu ponto cego. Não há outra maneira de perceber que alguém está nesse espaço oculto, a não ser olhando por cima do ombro e observando diretamente. É necessário fazer um esforço intencional para olhar e procurar quem ou o que está em seu ponto cego. E não importa qual carro você tenha, seja qual for a marca, ano ou modelo, sempre haverá um ponto cego. Uma situação semelhante é encontrada nas Escrituras, que falam sobre a natureza da nossa vida espiritual.
O apóstolo Paulo, ao se dirigir à igreja de Corinto, mencionou sobre os incrédulos em 2 Coríntios 4:4. Nos casos deles, o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo estava preocupado com o ponto cego que impedia as pessoas de enxergarem a verdade sobre Jesus Cristo. Ele compreendia que a missão de Satanás era manter a verdade da mensagem oculta dos corações e mentes daqueles que ainda não conhecem a Cristo. A melhor maneira que ele tem para fazer isso é manter a mensagem de Jesus fora do alcance da visão das pessoas, escondida em seus pontos cegos. Se o diabo conseguir manter as pessoas longe da verdade, ele pode mantê-las presas em uma eternidade sem esperança. A Bíblia deixa claro que é a verdade que pode libertar as pessoas. Portanto, o inimigo fará tudo o que puder para afastar a verdade dos homens e mulheres nesta terra. Assim como motoristas, precisamos estar cientes para não dirigirmos no ponto cego de outra pessoa. Devemos garantir que somos visíveis e que estamos em plena vista para que o outro motorista saiba que estamos ali. Da mesma forma, como crentes, devemos manter a mensagem de Jesus Cristo sempre em evidência. É nossa responsabilidade garantir que a verdade do Evangelho esteja acessível e clara para aqueles ao nosso redor. Isso significa não apenas viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, mas também compartilhar ativamente essa mensagem com os outros. Ao fazer isso, ajudamos a iluminar os pontos cegos que muitos têm em suas vidas, permitindo que mais pessoas vejam a luz da verdade e encontrem liberdade em Cristo. Como crentes, devemos refletir o amor de Cristo de tal forma que todos aqueles que nos observam possam perceber que há esperança para eles também. Não podemos permitir que o inimigo nos convença de que as pessoas não estão interessadas em ouvir a mensagem de Cristo sobre salvação ou arrependimento. Não podemos simplesmente ignorar isso e viver de maneira egoísta, sem trazer a atenção de Jesus Cristo para nossos vizinhos incrédulos. Não devemos permitir que o diabo mantenha o Evangelho de Jesus Cristo no ponto cego das pessoas que ainda não conhecem a verdade. Se você está dirigindo um carro para perceber que alguém está em seu ponto cego, é necessário olhar diretamente sobre o ombro. No entanto, com a mensagem do Evangelho de Cristo, nós, como crentes, temos a capacidade de tornar essa mensagem visível em todos os momentos. Nosso caráter deve refletir Jesus Cristo. Nossa fala, nossa conduta, nossas ações e atitudes devem estar em plena exibição, refletindo o Evangelho de Jesus para aqueles que ainda não creem. E não se engane, a maneira como você vive, como você se comporta e como se apresenta, fala muito sobre a sua salvação. Acredito firmemente que para que um incrédulo sinta curiosidade sobre Cristo, todos nós temos um papel a desempenhar em como realmente vivemos nossas vidas. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso significa que devemos proclamar a verdade de Jesus Cristo. A única esperança para um incrédulo é que a luz da glória de Cristo brilhe diretamente sobre ele, permitindo que tenha um encontro pessoal com o Salvador do mundo. Mas, para que essa pessoa encontre a Cristo, primeiro ela precisa vê-lo. A questão dos pontos cegos é que a probabilidade de alguém estar neles aumenta conforme o tráfego cresce. Quando há várias faixas e muitos carros, parece que sempre há alguém no ponto cego. Esse mesmo problema existe no âmbito espiritual. Não só temos o diabo tentando nos manter cegos para a mensagem de Cristo, mas também vivemos em um mundo que produz mais tráfego, mais barulho, poluição, sinais mistos e uma infinidade de distrações, tudo isso na tentativa de bloquear, desacelerar ou impedir a propagação da mensagem de Cristo. Jesus nos alerta em João 15, 18, 19. Se o mundo vos odeia, saiba que primeiro do que a vós me odiou.
Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Este é um lembrete poderoso de que, ao seguirmos a Cristo, podemos enfrentar resistência e até hostilidade. No entanto, é precisamente essa resistência que deve nos impulsionar a ser luz e sal em meio à escuridão. Se nos empenharmos para que a mensagem de Jesus esteja sempre visível, ajudaremos a eliminar os pontos cegos espirituais que impedem outros de ver a verdade e encontrar esperança. Não somos do mundo, mas eu escolhi vocês do mundo, e por isso o mundo os odeia. O mundo em que vivemos está em constante conflito com o reino de Deus. É um reino que se opõe aos princípios do Senhor. Enquanto um defende a luz, o outro se apoia nas trevas. Enquanto um é a verdade, a santidade e a justiça, o outro é fundamentado em mentiras, prazeres egoístas e engano. Nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo, mas o espírito que domina este mundo é o anticristo. A realidade é que o mundo se posiciona contra a vontade de Deus e seus caminhos, e cada vez mais tem normalizado comportamentos que vão contra os princípios divinos. Esse processo cria um tráfego espiritual que aumenta a probabilidade de a mensagem do Evangelho permanecer oculta, como em um ponto cego. Quando o mundo declara que o sexo fora do casamento é algo normal, isso gera um ponto cego. Quando afirma que o pecado não traz consequências reais por causa da graça de Deus, também se cria um ponto cego. Quando apresenta dinheiro, fama e poder como as únicas chaves para a felicidade, isso se transforma em mais uma distração que impede a visão clara do Evangelho. Além disso, ao afirmar que é aceitável não acreditar na existência de Deus, ou até mesmo odiar outra pessoa por diferenças políticas ou pessoais, o mundo cria uma barreira que pode obstruir a percepção de qualquer um em relação à verdadeira mensagem de Cristo. O inimigo e o mundo desejam criar um ambiente que mantenha a mensagem de Jesus Cristo completamente oculta para aqueles que nunca conheceram ou creram na verdade sobre ele. Em Lucas 22:31, a Bíblia diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Aqui vemos que Satanás queria desanimar Simão Pedro, fazendo-o duvidar e assim impedindo que cumprisse seu destino de pregar o Evangelho ao mundo. Como crentes, devemos viver de tal forma que a mensagem de Cristo brilhe em nós e através de nós de maneira tão intensa que nem o inimigo nem o mundo consigam manter as pessoas cegas para a verdade. Precisamos garantir que estamos sempre ardendo em fervor por Deus. Devemos nos manter sempre em chamas por Ele, nunca morno, nunca frio e definitivamente sem ter um pé dentro e outro fora. É fundamental orar para que o Senhor mantenha o fogo dentro de nossas vidas aceso e intenso, de modo que qualquer incrédulo possa enxergar Jesus Cristo através de nosso modo de viver. Por isso, encorajo você, não apenas navegue de forma passiva nesta jornada da vida, mas busque ser uma luz brilhante, refletindo a verdade e o amor de Cristo em tudo o que faz. Que sua vida seja um testemunho que atraia outros para a verdade do Evangelho, de modo que eles também possam conhecer a esperança e a salvação que estão disponíveis em Jesus. Sem olhar por cima do ombro para verificar seu ponto cego, você pode acabar se surpreendendo com o que está ao seu redor. Quanto mais intenso o tráfego, mais você deve se esforçar para se destacar. À medida que a poluição deste mundo se torna mais alta e opressiva, a sua voz deve ressoar ainda mais forte, proclamando a glória do Senhor. É essencial que você cultive uma paixão por Cristo, um desejo inegável por Jesus e uma urgência em manter o fogo de Deus aceso e ardente em seu coração. Esse fogo é o que pode levar um incrédulo a buscar a presença de Jesus. A história do apóstolo Paulo é uma das mais fascinantes do Novo Testamento.
Ele era um líder judeu altamente respeitado, que tinha a missão de perseguir e até mesmo matar cristãos. No entanto, tudo mudou em um dia decisivo enquanto ele estava a caminho de Damasco. Paulo teve um encontro inesperado e transformador com o Cristo ressuscitado. Nesse momento ele ficou cego e após 3 dias aconteceu algo milagroso. Em Atos 9:18, lemos que imediatamente algo como escamas caiu de seus olhos e ele recuperou a visão. Em seguida, ele se levantou e foi batizado. Quando Jesus removeu as escamas de seus olhos, Paulo passou a enxergar o mundo de uma maneira totalmente nova. Antes, ele via o cristianismo como algo vil e blasfemo, mas agora percebia o Evangelho como a causa mais linda e gloriosa da terra. A realidade ao seu redor não mudou, mas a perspectiva de Paulo, sim. Ele permitiu que Deus transformasse a maneira como via o mundo. O Salmo 146:8 nos diz que o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Um aspecto fascinante da humanidade é que 2 pessoas podem observar exatamente a mesma cena e ouvir o mesmo som, mas chegar a interpretações muito diferentes. Isso é algo que podemos notar claramente na igreja hoje. Apesar de todos sermos filhos de Deus, interpretamos certas escrituras e até mesmo os mandamentos de Jesus de maneiras distintas. Essa diversidade de perspectivas pode ser enriquecedora, pois nos desafia a buscar a verdade de forma mais profunda e a compreender diferentes aspectos da fé cristã. Portanto, é fundamental que estejamos abertos ao diálogo e à reflexão, permitindo que o Espírito Santo nos guie em nossas interpretações e nos ajude a ver o mundo através da luz de Cristo. Diferenças de opinião são aceitáveis em certos aspectos da vida, como preferências musicais, códigos de vestimenta ou até mesmo sabores de café. No entanto, quando se trata do Evangelho, existe apenas uma verdade. E precisamos ter cuidado para não perdê-la. Somente quando pedimos a Deus que restaure nossa visão é que conseguimos perceber a verdade absoluta de Jesus Cristo. Pessoalmente, uma das minhas principais petições em oração é baseada em Salmo 119, versículo 18, que diz: "Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei." O caminho de Deus é realmente maravilhoso. Ao chegarmos a Cristo, Ele transforma o que é feio em algo belo e o que é belo em algo que nos causa aversão. Começamos a aborrecer nosso pecado e a amar os mandamentos de Jesus. O restante do mundo pode zombar de nós, não necessariamente porque escolhem o mal, mas porque não conseguem ver. Em 1 Coríntios 1:18 está escrito: "Pois a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus." Uma visão correta de Deus não vem de nossa própria sabedoria ou teologia. Ela surge apenas quando pedimos a Ele que remova as escamas de nossos olhos. E quando isso acontece, deixamos de enxergar o cristianismo como uma simples etiqueta ou categoria e começamos a vê-lo como um estilo de vida. Não olhamos mais para o cristianismo através da lente de denominações ou doutrinas, mas nos concentramos no urgente evangelho de Jesus Cristo, que precisa ser pregado a todos. Efésios 4:4-6 nos diz: "Há um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por todos, e em todos." Quando as escamas de nossos olhos são removidas, o cristianismo se torna mais do que um acessório, mais do que uma cruz pendurada em nosso pescoço ou uma tatuagem em nosso braço. Passa a ser sobre viver para servir a Jesus e testemunhar todas as maravilhas que Ele fez. Acredito firmemente que em meio a todo o caos e confusão deste mundo, a voz de Deus ainda nos chama. O Espírito do Senhor está batendo em nossos corações. No entanto, depende de nós ouvirmos.
Hebreus 3,15 nos adverte: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. A rebelião nem sempre é associada a um ato extremo. Não é necessário sair da sua maneira para violar os 10 mandamentos, mas simplesmente endurecer o coração ao ouvir a voz de Deus é, por si só, uma forma de rebelião. Provérbios 28:14 diz: Bem-aventurado o homem que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o coração cairá na calamidade. A Bíblia nos alerta mais uma vez sobre o endurecimento de nossos corações. Mas o que significa ter um coração endurecido? Isso implica em cegueira espiritual, insensibilidade à beleza e à glória de Deus, e uma busca incansável por nossos próprios desejos, em vez de buscar as coisas de Deus. Porém, graças à sua misericórdia, Deus se oferece para mudar nossos corações. Ele tem o poder de transformar nossos corações.